Bom, gente, agora finalmente canetas novas. Vamos retomar o nosso assunto então. A gente vem falando bastante sobre o lugar das raízes e nós fizemos um exemplo, o primeiro exemplo sobre o lugar das raízes, onde eu gostaria que vocês observassem que basicamente a gente consegue controlar o sistema, mas nós só somos capazes de controlar esse sistema desde que a gente consegue, no caso, atrair esses polos, mexer nos polos, né, em um determinado caminho já pré-estabelecido. E esse caminho pré-estabelecido no plano complexo, ele simplesmente era dado por um critério, onde nós tínhamos que o ângulo, então, da nossa função de transferência NDS sobre MDS tinha que ser, então, igual a mais ou menos 180 graus, 2 vezes K mais 1, tá? Aonde esse NDS e o MDS, basicamente, eles vêm da nossa função de transferência, onde no caso, assim, nós temos uma planta, nós vamos ter lá uma malha, né, uma malha fechada, onde nossa função de transferência ela vai ser dada pela saída divididos pela entrada, vai ser nada mais nada menos do que um ganho Kp, que vai multiplicar nosso GDS sobre 1 mais Kp GDS vezes HDS. Tá? Aonde, basicamente, o que nós estamos analisando é os polos desse sistema, né? Que vem a ser, no caso, o denominador, onde, basicamente, nós temos que garantir que no denominador dessa função, nós garantimos, então, a seguinte igualdade: Kp GDS vezes HDS, isso aqui tem que ser igual a zero. E, através daqui, nós tiramos essa expressão aqui em cima, onde nós reescrevemos a nossa função de transferência, né, no caso GDS, HDS, onde nosso GDS vezes HDS nada mais é do que um NDS sobre MDS. Tá? E, basicamente, conhecendo o GDS e o HDS, nós conseguimos, então, variar essa constante Kp de ganho, né, a constante de proporcionalidade. Nós conseguimos, então, fazer com que os polos venham a se mover no plano complexo, mas eles não vão seguir qualquer caminho, eles vão seguir os caminhos, o caminho que ele vai seguir vai ser dado, então, por essa expressão aqui. Tá? E eu gostaria, então, de dar continuidade nisso, resolvendo um outro exemplo, tá? Aonde agora a nossa malha, né, nós temos novamente uma função de transferência, cujo denominador dessa função de transferência ela é dada pela seguinte expressão. Então, viria a ser o nosso GDS vai vir ser igual a 1K, vou chamar Kp novamente, né? E nós temos no denominador, então, um S-1, que vai multiplicar S quadrado mais 4S, S quadrado mais 4S, mais 7. Isso, mais 7, isso. Exatamente isso. E, novamente, o nosso HDS vai ser considerado como 1, tá? Por simplicidade do assunto. Então, se vocês analisarem aqui, a gente já poderia pensar que esse sistema já contém um polo que vai deixar no sistema não estável, né? Que basicamente é esse termo aqui. Então, se nós plotarmos nosso eixo imaginário, J⍵, por sigma, vocês vão observar que nós já temos aqui, então, um polo lá, que eu vou definir aqui, no caso, com um xzinho, né, lá em -1, aonde vai, -1 não, lá em +1, né, devido a esse termo aqui, que vai deixar, então, o nosso sistema não estável. Então, qual que seria o objetivo da presença desse termo Kp agora? Vai ficar mais ilustrativo para a gente.
A presença desse Kp no caso dessa constante de proporcionalidade, é fazer com que esse polo, encontrar um ponto que a gente encontrar um valor de Kp que vai fazer com que esse polo venha até o lado esquerdo do nosso plano complexo. E como que nós fazemos isso? Bom, nós temos então que analisar, encontrar qual que vai ser a forma dessa curva, como que vai ser a cara dessa curva, que vai permitir, que é onde esse polo pode trabalhar, tá? Porque lembre-se, eu posso trazer esse polo até o lado esquerdo? Posso, mas só que ele não vai seguir qualquer caminho, ele vai seguir um caminho pré-estabelecido que vai ser definido e vai ser determinado por aquela regra de G de S, H de S tem que ser igual mais ou menos 180 graus, 2 vezes K mais 1. Tá? Então, é essa regra aqui que vai garantir com que a gente siga, vai definir então qual que vai vir a ser a curva onde esses polos possam passear. E os valores de Kp que eu vou estar trabalhando, eles vão ter que vão me trazer aí valores de S, aonde vão estar presos dentro dessa equação, tá? Ou dessa curva. Então vamos fazer exatamente isso, tá? Seguindo exatamente as mesmas etapas do exercício anterior, o que nós devemos de fazer aqui então é encontrar qual que vai vir ser o ângulo, né? Qual que vai vir ser a restrição, onde que esses polos vão estar presos no plano complexo. Como que nós fazemos isso? A gente vai utilizar exatamente aquele critério aonde nós temos então que o ângulo, que eu acabei de escrever ali, que o ângulo basicamente do nosso G de S vezes H de S tem que ser igual a mais ou menos 180 graus vezes 2 vezes K mais 1. Tá? Mas o nosso GDS, da forma que ele está escrito aqui, vocês podem observar que o nosso H é igual a 1. Então eu vou reescrever aqui, né? Vou reescrever ele aqui. Nosso GDS, ele está escrito da seguinte maneira. Kp... Opa! Deixa eu escrever um pouco melhor. Kp divididos por S menos 1, S quadrado mais 4S mais 7. Tá? Isso aqui é igual mais ou menos 180 graus, 2 vezes K mais 1. Tá. Observe aqui que o nosso HDS, né, ele está multiplicando aqui, ele é 1. E da forma que a gente expressou, ele já está escrito então na forma mais simplificada, que viria a ser o nosso NDS sobre MDS. Tá? Então eu vou apagar a parte superior e vamos dar aí continuidade entrando então nas nossas contas para encontrar qual que vai vir a ser a forma dessa curva do lugar das raízes. Tá? Observe que, ao contrário do exemplo anterior, nós não temos zeros agora desse polinômio característico, nós temos somente polos. Né? Então, a melhor forma de proceder aqui é da mesma maneira que nós já trabalhamos anteriormente, só que a diferença é que, no caso aqui do ângulo, eu vou ter somente a presença desses dois polos aqui. Tá? Então, e lembrando também, né, que esse Kp, no caso o ganho, ele é uma constante real, e como estou trabalhando no plano complexo, uma constante real, ela não vai acrescentar, não vai mudar, não vai somar nenhum ângulo na nossa expressão, tá? Porque está lá no eixo real, basicamente. Então, o ângulo que uma constante real faz com o eixo real é zero, então não vai ter nenhuma implicação. Então, eu posso esquecer esse Kp, né, da nossa expressão e trabalhar somente com 1 sobre S mais 1, S quadrado mais 4S mais 7. Isso aqui é igual mais ou menos 180 graus, 2 vezes K mais 1. Beleza? Então tá.
para dar continuidade, observe que nós temos agora a presença de não somente um polo do lado direito, né, devido... Aqui é -1, perdão. Aqui é -1. Nós temos não somente um polo lá do lado direito, mas nós temos também dois polos que vão vir, que vão aparecer devido a essa equação do segundo grau aqui. Então, a melhor maneira de a gente continuar trabalhando é fatorar de fato essa expressão. Então, você utiliza aí Bhaskara para encontrar quais são as raízes dessa expressão, desse segundo polinômio, e escrever ele num formato que vai facilitar a nossa vida em termos de conta, tá? Então, basicamente, eu já vou escrever aqui qual que vai vir a ser, tá? Como que vai ficar essa expressão aqui, ó. Como que vai ficar essa expressão aqui. Já fatorado com suas raízes, tá? Então, como que ficaria a nossa expressão final aqui? Vai ficar 1 sobre S menos 1. Aí aqui nós vamos ter a nossa expressão já fatorada, que vai ser S mais 2 mais J raiz de 3 multiplicando S mais 2 menos J raiz de 3. Tá? Isso aqui é igual a mais ou menos 180 graus, 2 vezes K mais 1. Tá? Então, lembre-se, nós estamos falando de ângulo. Tá? Nós estamos falando de ângulo. Esse termo aqui é ângulo. Da mesma maneira como vocês podem observar aqui desse lado direito da expressão. Isso aqui é ângulo. Lembrando novamente, como nós estamos falando de ângulo, cada um desses termos tem uma representação polar relacionada a ele. Aonde eu poderia estar escrevendo essa expressão então da seguinte maneira: 1 sobre exponencial de um j θ1, que é referente a esse cara ali, vezes um e, agora esse segundo termo, j θ2, e o terceiro termo, e elevado a j θ3. Eu posso reescrever isso daqui passando todo esse termo que está no denominador para cima, invertendo o sinal. Então vai ficar e elevado a menos j θ1 vezes e elevado a menos j θ2 vezes e elevado a menos j θ3. O que vai acontecer é que nós temos a mesma base para todos os elementos aqui, para toda a nossa estrutura, né? Então, basicamente, o que nós vamos ter é um e elevado a menos j θ1, θ2 mais θ3. Tá? Aonde, no caso, essas chaves aqui, ela está representando, então, o ângulo de cada um desses termos aqui. Então, basicamente, eu posso reescrever essa expressão que está circundado aqui em vermelho da seguinte maneira. A diferença deles, né? Então, basicamente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter menos o ângulo de S menos 1, menos o ângulo dessa expressão ali, S mais 2 mais J raiz de 3, menos o ângulo de S mais 2 menos J raiz de 3. Isso aqui é igual a mais ou menos 180 graus, 2 vezes K mais 1. Tá? Beleza. Qual que seria a próxima etapa agora? A próxima etapa é relembrar que o nosso S ele é composto por uma parcela real, mas uma parcela imaginária. Tá? Onde eu tenho um sigma e um ômega. O sigma é a parcela real e o ômega é a parcela imaginária. Então eu vou apagar a parte superior e vamos substituir nessa expressão o valor de S. Fazendo exatamente isso, nós vamos encontrar então menos sigma menos 1. Eu já vou unir, tá, a parte real com real e imaginário com imaginário.
mais J ômega. Para o segundo termo, eu terei sigma mais 2, e aí, consequentemente, mais J ômega mais J raiz de 3. Para o terceiro termo, menos ângulo, novamente, sigma mais 2, que eu já estou unindo a parte real com a parte real, mais J ômega menos J raiz de 3. Tá? Isso aqui é igual, mais ou menos, 180 graus, 2 vezes K mais 1. Beleza? Tranquilo. Agora, qual que vai vir a ser a próxima etapa que nós temos que trabalhar? Bom, é exatamente o mesmo procedimento do exercício anterior. Então, lembrando que cada um desses termos aqui são ângulos. Então, como que nós tiramos os ângulos, na verdade, do número complexo? Nós temos que lembrar que para tirar um ângulo, nós temos que pegar o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Então, desse termo aqui, nós vamos ter menos tangente na menos 1. Qual que é a parcela imaginária que tem aqui? É ômega sobre sigma menos 1. Do terceiro termo, menos tangente na menos 1. Parcela imaginária nós temos 2 agora, que vai vir a ser ômega mais raiz de 3, divididos, parcela real, sigma mais 2. Terceiro termo, nós vamos ter tangente na menos 1, ômega menos raiz de 3, divididos por sigma mais 2. Tá? Isso aqui é igual, mais ou menos, 180 graus, 2 vezes K mais 1. Tá? Uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui, gente, e quando vocês estiverem trabalhando com a tua função de transferência, quando vocês forem fatorar ela, no caso, né, utilizar Alabastro, em qualquer metodologia se forem fatorar, de maneira que vocês forem escrever ela desse jeito aqui, S mais A, S mais B, quando nós estamos trabalhando com números complexos, a gente está trabalhando com sistemas reais. E os sistemas reais, físicos e realmente realizáveis, eles sempre vão ter que vir acompanhados de uma raiz, pode vir a ser imaginária, e o seu complexo conjugado. Tá? Se não tiver esse complexo conjugado, possivelmente vocês podem ter cometido algum erro nas suas contas, tá? Porque vocês não vão estar representando aí um sistema real. Tá? O sistema real sempre vai vir acompanhado de um polo complexo, de um polo e seu complexo conjugado. Tá? Então, beleza. Se vocês olharem para essa equação aqui, o que nós temos agora? Isso daqui, novamente, é o nosso θ1. Isso daqui é o nosso θ2. Isso daqui é o nosso θ3. E aqui do lado da igualdade, isso aqui é o nosso θ4. Tá? Da mesma forma que nós fizemos no último exemplo, eu vou passar aqui, deixa eu ver, a gente pode pegar um termo e passar para o lado direito, tá, da nossa equação e multiplicar todo mundo por menos 1. Então, o termo que eu poderia escolher aqui para passar lá para o lado direito pode ser... Bom, fica a critério de vocês, mas eu vou escolher passar para o lado direito esse daqui, ó. Não vai mudar a equação, tá? Não vai mudar, o resultado tem que ser o mesmo. Fazendo isso, então basicamente eu vou ficar com esses dois termos do lado esquerdo. Então nós vamos ter aqui do lado esquerdo menos tangente na menos 1 de ômega mais raiz de 3 sobre sigma mais 2, menos tangente na menos 1 ômega menos raiz de 3 sobre sigma mais 2. Isso aqui vai ser igual, esse termo passa para o lado de lá, tangente na menos 1, menos 1
ômega sobre sigma menos 1. Beleza? Isso, e claro, né? Aí esse termo aqui vai ficar mais menos 180 graus, 2 vezes K mais 1. Tá, vou apagar ali em cima agora. Então, só deixa eu conferir aqui se eu tenho sigma mais 2, sigma mais 2, sigma mais 1. Tá certo, não, beleza. Vamos apagar agora então todo esse trecho aqui. E vamos multiplicar a nossa expressão por menos 1. Exatamente o procedimento do exercício anterior. Vamos multiplicar então 1 por menos 1. Fazendo isso, nós vamos ter então tangente na menos 1, né? Tangente na menos 1. Que seria o arco tangente, né? Ômega mais raiz de 3 divididos por sigma mais 2. Mais tangente, o arco tangente, né? Ômega menos raiz de 3 sobre sigma mais 2. Isso aqui é igual a menos arco tangente de ômega sobre sigma menos 1. E obviamente aqui isso vai trocar o sinal, né? Menos mais 180 graus, 2 vezes K mais 1. Beleza? Tá, feito isso, agora observe que nós estamos trabalhando com ângulo. Né? E o que nós vamos utilizar? Novamente aquela expressão matemática de ângulo, que onde nós temos tangente da soma. Ops, deixa eu utilizar a mesma notação que eu estava utilizando. A tangente da soma de dois ângulos ou da diferença de dois ângulos, ela nada mais é do que a soma ou a diferença das tangentes divididos por 1 menos mais tangente de x, tangente de y. Tem como demonstrar isso aqui, tá? Mas como é uma expressão lá do segundo grau, acredito que vocês já tenham bastante conhecimento, porque envolve de trigonometria, né? Beleza, então observe que nós temos em ambos os lados dois ângulos. Por quê? Isso daqui, ó, o arco tangente vai me dar um ângulo. Então isso daqui é um θ1. De mesma maneira, isso daqui é um θ2. E esse daqui é um θ3. E esse daqui é um θ4. Tá? Então eu vou utilizar, observe que tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da igualdade, eu vou estar utilizando essa expressão matemática aqui. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a tangente em todo mundo. Né? Quando eu aplico a tangente em todo mundo, o que vai resultar basicamente, então eu vou estar pegando a tangente de dois ângulos, observe lá. Então eu vou pegar aqui, ó, aplicar a tangente, vou colocar chaves agora, para ficar mais bem separado, né? Da tangente do arco tangente, né? De ômega mais raiz de 3 sobre sigma mais 2, tá? Mais tangente, o arco tangente, ou tangente na menos 1, de ômega menos raiz de 3 sobre sigma mais 2. Isso daqui vai ser igual, já posso fechar aqui, inclusive, primeira chaves. Isso aqui vai ser igual a tangente, abre chaves novamente. Tangente na menos 1, ômega sobre sigma menos 1. E aqui, obviamente, desculpe, gente. Bom, vamos lá. Obviamente aqui eu vou estar sobrando somente o ângulo, então eu vou colocar menos mais 180 graus, que vai multiplicar 2 vezes K mais 1. Beleza? Então observe aqui que nós temos novamente aqui o θ1, vou colocar aqui,
esse daqui é o θ1, esse daqui é o θ2, esse daqui é o θ3 e o θ4. Beleza? Uma coisa muito importante aqui, tá? Como eu estou trabalhando com um ângulo, como esses caras aqui são ângulos, quando eu tomo a tangente do arco tangente, o que vai vir a ser então a tangente propriamente dito? Vai ser como exatamente o exercício anterior, vai ser o próprio argumento. Tá? A tangente do ângulo, aonde o argumento que eu estou utilizando no arco tangente é justamente os parâmetros que vão me retornar o ângulo, então o resultado da tangente do arco tangente é justamente o argumento. Tá? Novamente, relembrando lá das aulas de trigonometria, beleza? Mesma coisa aqui e mesma coisa aqui, ó. Então, se eu utilizar aquela fórmula, basicamente aonde que nós vamos chegar vai ser, eu vou colocar aqui somente para a expressão do lado deixa eu pensar aqui, não, vamos ver como vai o andar da carruagem aqui. Mas, basicamente, então o que nós vamos ter? Utilizando aquela fórmula da tangente, nós vamos ter o θ1 mais θ2. O que vai vir a ser, então, a tangente θ1 e θ2? É exatamente os argumentos. Então eu vou ter ômega mais raiz de 3 divididos por sigma mais 2, deixa eu ver se vou enxergar ali, vamos, mais, que eu tenho mais aqui, né, ômega menos raiz de 3 sobre sigma mais 2, tudo isso aqui divididos por 1 menos, porque eu tenho mais aqui e o denominador é invertido, a multiplicação dos dois. Então eu vou ter ômega mais raiz de 3 sobre sigma mais 2, ômega menos raiz de 3 sobre sigma mais 2. Tá? E isso daqui é igual, agora exatamente para o lado direito. Aonde que vai vir a ser o θ3 aqui? Vai ser exatamente o argumento. Então eu vou ter, no caso aqui agora, eu vou ter um menos, né? Então vai ficar da seguinte maneira, ômega sobre sigma menos 1. Só que observe o seguinte, aqui é ângulo, certo? Estou tirando a tangente de um ângulo. Aqui o ângulo já está pronto para mim. A tangente de menos 180, no caso, ou de 180, vai vir de ser zero. Tá? Então o meu segundo termo aqui da fórmula é zero. Vai sobrar 1 menos esse daqui vezes zero, zero. Tá? Então a expressão final, vou apagar todo mundo aqui agora. A expressão final vai ser isso aqui, ó. Vamos ter ômega mais raiz de 3 sobre sigma mais 2 mais ômega menos raiz de 3 sobre sigma mais 2 divididos por 1 menos sigma mais raiz de 3, sigma não, ômega, raiz de 3, dividido sobre sigma mais 2, vai multiplicar ômega menos raiz de 3 sobre sigma mais 2. Isso aqui vai ser exatamente igual ao termo que sobrou, que vai ser ômega sobre sigma menos 1. Tá? Bom, aí cabe a vocês resolver essa equação aí, tá? Mas de toda maneira, o resultado final dela, eu vou colocar aqui, vocês fazem o passo a passo, tá? Mas eu só vou colocar aqui como que viria a ser o resultado se eu, por exemplo, fizesse o mínimo aqui desse número, a mesma coisa aqui, passasse para o lado direito, enfim, não sei o que vai ser a álgebra que vocês vão estar utilizando, mas o resultado tem que ser o mesmo, tá? O resultado final vai ser 2 ômega, que vai multiplicar então sigma mais 2 vezes sigma menos 1, vai ficar aqui, ó, sigma mais 2 vezes
sigma menos 1, tá? Isso daqui vai ser igual, fecha aqui, já posso até fechar aqui, isso, fechado, isso aqui vai ser igual a menos ômega, sigma ao quadrado, mais 4 sigma, mais 7 menos ômega ao quadrado. E a gente consegue melhorar ainda mais essa expressão aí, tá? A gente consegue melhorar ainda mais, porque eu quero deixar isso daqui, um termo do lado esquerdo igual a zero, tá? Vocês conseguem fatorar ainda mais essa expressão. E fazendo isso, vocês vão ter um ômega que vai multiplicar daí 3 sigma quadrado, 3 sigma quadrado, mais 6 sigma, tá? Mais 3 menos ômega, isso, mais 3 menos ômega quadrado. Mais 3 menos ômega quadrado. Isso aqui é igual a zero. Tá? Vocês podem depois tentar, vão acompanhando passo a passo. Tá? Eu consigo ainda, eu vou agora fatorar essa expressão aqui de dentro, tá? Essa daqui, como eu tenho termos quadrados aqui e tenho sigmas também, sigma quadrado, um sigma e esse ômega, eu vou tentar, vocês conseguem fatorar ainda mais essa expressão aqui, tá? E vocês podem, eu vou colocar o resultado aqui, mas depois vocês tentem fazer, tá? Então, basicamente, o resultado final vai ser um ômega, que vai multiplicar, então, um termo aqui entre colchetes que eu vou colocar, que vai ser sigma mais 1, mais 1 sobre raiz de 3 ômega. Sigma mais 1, isso, mais 1 sobre raiz de 3 ômega. Isso aqui vai multiplicar também. Agora, um sigma mais 1 menos 1 sobre raiz de 3 ômega. Isso aqui é igual a zero. Poderia ter parado aqui? Poderia, mas por que eu resolvi fatorar ainda mais, né? Melhorar a forma que essa equação foi expressa? Para mostrar para vocês que agora, no final das contas, nós temos 3 ramos no nosso lugar das raízes. E quais seriam esses ramos? Seria um ramo lá no eixo real, nós vamos ter esse outro ramo aqui, eu vou colocar em vermelho, e esse outro ramo aqui, ó. E observe que, diferente do exemplo anterior, agora esse ramo, no exemplo anterior nós tínhamos somente 2 ramos, né? Um no eixo real e outro que era basicamente um círculo. Agora nós temos 3 ramos, onde nós temos um que está no eixo real e os outros 2 que são compostos por 2 retas. Então, se vocês forem lá no eixo imaginário, né, no plano complexo, fazer em preto, se for no plano complexo, aqui é sigma j ômega. Então, novamente, eu vou ter um ramo que vai estar em ômega igual a zero é igual aqui nesse ponto, né, que é o zero do nosso sistema. Então eu vou ter basicamente um ramo em qualquer lugar aqui do nosso eixo real. Falta descobrir da onde até onde que ele vai. Tá? A gente vai fazer isso analisando a equação característica do nosso GDS. É isso que a gente vai fazer. E nós temos também outras 2 expressões que são basicamente dadas por 2 retas. Tá? Onde elas vão cortar exatamente lá em menos 1. Menos 1. Onde eu vou ter uma reta vai fazer isso aqui, e outra que vai fazer isso aqui. É basicamente esse o desenho que nós temos, tá? Só colocando os valores aqui de cada um desses eixos, aqui vai ficar menos J2 e aqui esse ponto é J2. Tá?
Bom, eu não preciso ficar entrando em detalhes aqui, mas se vocês tiverem dúvidas, me procurem, porque basicamente é fácil de mostrar que essa expressão aqui, ela é desse jeito, ó. Y igual a 1ax mais b. Tá? O que é o nosso y? No caso, o nosso x é o sigma. O que é o nosso y? Vai ser o ômega. Tá? Então vocês conseguem reescrever essa expressão aqui para demonstrar que elas são dadas por duas retas. Tá? Então, novamente, nós temos 3 ramos, onde temos um lá em ômega igual a 0, que eu não sei de onde até onde ele vai, e nós temos também 2 retas, que eu não sei de onde até onde eles vão. E para analisar isso, para saber de onde vai cada um, né, de onde que parte basicamente cada um desses ramos, eu tenho que olhar para a nossa expressão característica lá, que vem a ser o nosso GDS. Tá? Então deixa eu apagar aqui e vamos escrever o nosso GDS novamente. Vamos lá, escrever o nosso GDS. O nosso GDS, ele era igual a 1K sobre S mais 1, perdão, S menos 1. Quanto tempo de vídeo nós já temos? 36 minutos. Vamos lá, S menos 1, que vai multiplicar ali S quadrado mais 4S mais 7. Ou de forma fatorada também, né? Vou escrever aqui embaixo. Isso aqui é igual a 1K, vou colocar KP, que não devia utilizar KP, divididos por S menos 1. E a forma fatorada dele é o S mais 2 mais J raiz de 3 e o complexo conjugado. J menos 2 menos J raiz de 3. Tá? Então, vamos voltar para o nosso plano complexo. Vamos lá, desenhar ele aqui. Sigma J ômega. Nós temos então um polo que está lá no lado direito, que eu vou colocar aqui em 1, xzinho lá. Nós temos também um que está, no caso, no lado esquerdo, né, que para saber onde é que estão os nossos polos, tem que pegar isso aqui. Então, no caso desse exemplo, né, S menos 1 igual a 0. Então, S igual a 1, tá lá. Mesma coisa aqui. Eu tenho S mais 2 mais J raiz de 3, isso aqui tem que ser igual a 0. Então tem que passar esse termo para lá, vocês vão saber onde é que está o nosso polo. Então basicamente vai estar lá no menos 2, então vou colocar um ponto aqui. Vai ser um polo que não vai estar no eixo real e nem no eixo imaginário, vai estar no quadrante. Então nós vamos ter aqui menos 2, vou colocar aqui menos 2 e J raiz 3. J raiz 3. Então eu venho aqui e coloco o nosso polo lá, beleza? De mesma maneira aqui, eu vou ter o complexo conjugado, né? Porque basicamente para outra expressão eu só vou trocar esse cara aqui. Então nós vamos ter aqui o complexo conjugado. J raiz de 3. Beleza, feito isso, agora nós vamos traçar as curvas que nós encontramos, tá? Nós vamos traçar as curvas que nós encontramos e, deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar isso aqui bem. Nós vimos, deixa eu colocar as equações aqui, ó, aqui que nós encontramos, 3 equações, né? Nós encontramos, vou colocar aqui do lado. Que era o ômega igual a 0. A segunda equação, que era um sigma mais 1 sobre raiz de 3 ômega igual a 0. E a terceira era um sigma mais 1 menos 1 sobre raiz de 3 ômega. Isso aqui igual a 0.
Tá? Por que eu estou igualando elas a zero? Porque nós tínhamos um produto na nossa expressão, né? Na nossa equação final. Era um produto ômega zero, que o ômega que multiplicava essa expressão e multiplicava essa. E isso, a multiplicação das três era igual a zero. Então, como que nós sabemos que o sistema por si só vai ser satisfeito? Bom, cada um deles separadamente tem que ser igual a zero. Então, se nós analisarmos a primeira aqui, que vai vir a ser, então, aonde o ômega é igual a zero, que vai ser aonde está o eixo real, vai estar em alguma região aqui do nosso plano complexo, mas em cima do eixo real. E se nós analisarmos, nós temos aqui o polo justamente lá em S-1. Então, da onde até onde que vai esse cara? Bom, ele não está em todo, ele está sim no eixo real, mas ele não está em todo o eixo real. Ele vai partir aqui do x, do nosso polo, e vai migrar lá para o infinito. Então, basicamente, o que nós temos é essa região aqui, ó, que vai até infinito. Isso aqui é o nosso primeiro ramo. Tá? O nosso segundo ramo, ele é composto por uma dessas equações aqui. Pode ser, assim pode ser o segundo ramo, esse aqui o terceiro, esse daqui o terceiro e o segundo, tanto faz. E quando vocês fizerem isso, vocês vão observar que ela vai cruzar o eixo real lá em -1, vou colocar aqui -1, e eles vão partir da onde? Obviamente lá do polo, né? Então eles vão partir daqui, vou colocar em vermelho também. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. E esse aqui também. Tá? Então, basicamente, nós temos as regiões permitidas para esse sistema, tá? São basicamente onde esses pontos se encontram, aqui em -1. Então eu saio lá do polo, venho até aqui, posso vir para cá, ou de maneira análoga eu posso sair daqui e vir para cá. Tá? Nós temos 3 ramos então dessa equação, beleza? E obviamente aqui, né? Aqui nessa região, onde está esse outro polo aqui. Tá? Essas são as regiões permitidas do nosso sistema. Então acontece que, o que isso quer dizer de fato? Quer dizer que se eu mudar esse parâmetro Kp, que é o ganho, esse ganho proporcional, significa que toda vez que eu alterar ele, eu vou encontrar novos valores para S, de tal maneira que esse S ele vai estar preso dentro desses ramos, ele não vai poder sair daí. Tá? Então eu consigo então alterar esse polo que está lá no lado direito, consigo trazer ele para cá, mexendo o valor de Kp, mas o caminho que esse cara pode tomar pode ser somente em cima desse ramo que nós calculamos, ou seja, ele pode sair daqui, vir até -1, ou até no caso para infinito, pode subir até esse polo aqui, pode descer até esse polo aqui, e só, ele não pode mais fazer nada. Fora disso, o teu sistema não vai, o ganho que você vai estar encontrando não vai ser condizente com a representação do teu sistema. Tá? Por isso que é importante, então, o cálculo do lugar das raízes. Tá? Então, qual que seria o nosso próximo passo agora? O nosso próximo passo seria calcular, então, o valor do ganho. Tá? Qual que é o valor do Kp? Gente, por favor, se vocês tiverem dúvida, vocês me mandem um e-mail. Vou ficar à disposição para tirar essas dúvidas, tá? Mas o importante aqui que eu quero que vocês observem que a grande sacada do método do lugar das raízes é basicamente você encontrar qual que vai ser a cara dessa, qual que vai ser a curva aonde teus polos podem ficar presos, qual que é o limite que os teus polos podem passear, por assim dizer, dentro do plano complexo, mudando essa constante K de ganho. Tá? Qualquer lugar fora desse caminho, o teu sistema não vai ser basicamente estável, por assim dizer. Tá? Vamos lá, deixa eu apagar toda essa brincadeira. Como calculamos então o valor de Kp? Como que nós podemos calcular? Bom, da mesma maneira como a gente fez do exemplo anterior, eu tenho que pegar a minha expressão característica lá,
do GDS, né? Do GDS, que era isso aqui, ó. GDS é igual KP divididos por S menos 1, S quadrado mais 4S mais 7. Tá? E eu tenho que de alguma, vou apagar aqui agora o nosso plano complexo. E eu tenho que reescrever essa expressão aqui de maneira a ficar, a tornar essa expressão dessa seguinte forma, como o Kp como função de S. Tá? Após feito isso, eu tenho que encontrar a derivada de Kp em S, isso aqui tem que ser igual a zero. É isso que nós vamos ter basicamente encontrar. Ou seja, nós estamos encontrando qual que vai ser o valor ótimo desse sistema. Tá? É isso que basicamente está sendo feito. Tá? E eu não vou fazer a conta aqui, tá? Novamente, isso fica para vocês, mas vocês conseguem reescrever essa expressão. O Kp vai ficar assim, ó. O Kp como função de S vai ficar basicamente igual a menos S menos 1, S mais 1, S menos 1, e vai multiplicar também S quadrado mais 4S mais 7. Tá? Essa aqui é a expressão que nós temos. E o que nós temos que fazer? Então, é basicamente derivar esse cara. Então, vai ficar assim, ó. A derivada de Kp ds é igual a derivada em relação a S de todo esse... Vou tirar esse menos para fora, tá? Multiplicamos depois. S menos 1, S quadrado, mais 4S, mais 7. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Tá? Lembre lá, nós temos aqui duas funções. Eu tenho um U e um V. Então está fácil de tirar a derivada desse cara. Né? Então, presumo que vocês já sabem fazer. Foi a parte de cálculo, né? E vocês aprenderam cálculo 1. Então, no final das contas, a derivada de Kp em relação a S tem que ser igual a zero. Isso aqui tudo vai ser igual a S mais 1 ao quadrado. Vai ficar assim, ó. S mais 1 ao quadrado. Observe aqui que nós temos, então, o que a gente diz de raízes múltiplas. Porque aonde que isso daqui vai ser verdade? Isso aqui vai ser verdade onde isso aqui for igual a zero, certo? Aqui, ó, pense só. Vou fazer passo a passo para vocês observarem. O que é esse S mais 1 ao quadrado? Esse S mais 1 ao quadrado, ele nada mais é do que S mais 1. S mais 1. Isso aqui tem que ser igual a zero, que é o resultado da derivada. Então, isso aqui vai ser verdade aonde? Lá em S igual a menos 1. Tá? Então, com esse valor, vocês conseguem calcular aí qual que é o valor desse Kp, tá? Beleza? Isso fica para vocês também. Então, basicamente, que vocês vão ter que fazer? A expressão de Kp que vocês encontraram antes da derivada como função de S, ela era menos S menos 1, S quadrado mais 4S mais 7. Quando eu substituo aqui dentro do S igual a menos 1, S igual a menos 1, S igual a menos 1, vocês vão encontrar o valor desse Kp. E o mais importante, aqui é menos 1. Se vocês observarem o gráfico que nós encontramos, no caso as retas, os ramos que nós encontramos do local das raízes, vocês vão observar que esse valor aqui de menos 1, ele é justamente um valor válido, ele está dentro de um dos três ramos do nosso sistema. Então, o valor desse Kp que vocês estão encontrando do teu sistema vai ser um valor válido, tá? É um valor válido. E basicamente agora o que eu quero mostrar para vocês é qual que é a faixa que esse K pode trabalhar, tá? Então aqui, deixa eu escrever o nosso eixo de novo complexo.
Apagar. J ômega sigma. Nós tínhamos lá então aqui nós tínhamos um polo, tá? Vou colocar aqui um polo em 1, e esse ramo saía daqui e vinha para o lado esquerdo. Nós tínhamos também 2 polos no lado esquerdo aqui e aqui, e também esses polos eles cruzavam exatamente lá em -1. Então, nós tínhamos isso aqui. E esse cara partia de cá e vinha até infinito. Observe uma coisa muito importante aqui, que é um salto, na verdade um salto gigantesco que vocês acabam de fazer. O valor do Kp, quando eu faço uma derivada, isso aqui eu presumo que vocês já saibam também das aulas de cálculo que vocês tiveram. Mas relembrando, quando eu faço a derivada em relação a alguma variável igual a zero, basicamente estou encontrando o valor ótimo desse sistema, tá? Aonde que não vai ter mais variação nenhuma. E quando vocês encontram esse valor, que foi lá em S igual a -1, tá? Observe que nós temos o valor de -1 aqui. Então, exatamente em cima desse ponto aqui, S igual a -1, o teu K, ele vai ter um valor que vai ser, vou colocar o resultado, é igual a 8. Tá? E o que isso significa? Colocando um valor, se vocês estão no teu sistema, colocando um ganho de K igual a 8, tá? Pode ser um amplificador aumentando 8 vezes o ganho do teu sistema, você está pegando esse teu polo e está trazendo para cá, ó, justamente para esse ponto de -1. Então, basicamente, você está eliminando a presença desse polo lá do lado direito. Está tornando o teu sistema estável. Tá? É isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Mas, e aí vocês fazem a pergunta, tá, mas como é que eu sei qual que é a faixa etária, então, desse K? Porque, tá, esse valor de K, dessa forma que nós fizemos aqui, é o valor máximo, é o valor de que valor máximo não, é o valor ótimo dele. Mas pode ser que de uma característica do teu sistema, que quando você fez essa conta aqui, de alguma maneira você encontrou um ganho que não é real. O que quer dizer um ganho que não é real? É um ganho, vai ser, no caso, um Kp, que vai ser da forma uma parcela real mais uma parcela imaginária. Isso daqui não pode acontecer. O teu K é um número real. Teu ganho jamais pode ser complexo. Se isso acontecer, vocês vão ter que... significa que, no caso, o polo que você está encontrando, resolvendo essa equação aqui, ela não vai estar dentro da tua equação, do teu caminho das raízes aqui, tá? Então significa que tem que pensar numa outra alternativa de encontrar esse valor de Kp. Ou seja, qual que é a faixa de atuação dele. Se isso acontecer, a forma de você encontrar qual que é o valor, a faixa desse Kp, é basicamente pegando a tua equação característica, o teu G de S, tá? E substituindo S por J ômega. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, fazendo somente um parênteses, tá? Vou apagar isso aqui tudo. Vou apagar isso aqui tudo. Então, fazendo exatamente esse procedimento, substituindo lá, então vou escrever minha equação característica aqui de novo, meu GDS que era igual a Kp divididos por S menos 1, S quadrado mais 4S mais 7. Tá? Observe que isso daqui ele é parte do ramo, do denominador da tua planta de malha fechada, ou seja, isso daqui é o 1 mais... Tá faltando... Kp GDS HDS, isso aqui é igual a zero. Mas, para facilitar os cálculos, nós dissemos que o HS é igual a 1. Então, o que nós temos efetivamente? Nós temos 1 mais
Kp que vai multiplicar, o Kp já está aqui, tá? Não é Kp quadrado, isso é muito importante. Apareceu o Kp, apareceu esse Kp aqui, ó, mas ele é exatamente esse mesmo cara aqui. Então, basicamente, o que eu vou ter? 1 sobre S menos 1, S quadrado, mais 4S, mais 7. Isso daqui é igual a zero. Vou multiplicar todo mundo por esse denominador, então eu vou ter S menos 1, S quadrado, mais 4S, mais 7. E, obviamente, vai sobrar aqui mais Kp, igual a zero. Tá? Qual que é a faixa que esse cara funciona? Observe aqui que eu posso fazer isso de duas maneiras. Vou mostrar para vocês a maneira mais fácil que eu considero, mas vocês poderiam estar encontrando qual que é a região, qual que é a faixa que esse cara está atuando, pegando essa expressão inteira aqui e utilizando o critério de root. Vocês podem ver nas aulas aí que eu mostrei como é que funciona o critério de root. Vocês vão encontrar qual que é a região que esse K pode estar atuando, tá? Mas a maneira mais fácil que eu acredito que venha a ser é simplesmente pegando o teu S e substituindo por J ômega. É isso que vocês vão fazer. Tá? Fazendo isso, então vocês vão chegar... uma coisa simples também, tá? Vocês podem fazer distributivo aqui, tá? Para cada um desses termos aqui. Quando vocês fizerem isso, vocês vão encontrar uma equação que vai ser S cubo mais 3S quadrado mais 3S menos 7 e aí obviamente mais Kp. Isso aqui é igual a zero. Então aqui fica mais claro que vocês podem utilizar o critério de root para encontrar qual que é o valor, qual que é a faixa desse Kp, ou simplesmente substituindo o S por J ômega. Então fazendo isso, o que vocês vão ter? Vai ter J ômega ao cubo mais 3 vezes J ômega ao quadrado mais 3 vezes J ômega menos 7 mais Kp. Isso aqui é igual a zero. Tá? Quando vocês fizerem isso, bom, só lembrando, tá? Alguns cuidados lá. Lembre que J vezes J, isso aqui é igual a menos 1. Lembre, não saia simplesmente elevando todo mundo ao cubo sem esquecer que cada um desses termos aqui, os imaginários, eles têm uma álgebra associada a ele. Por exemplo, esse cara aqui, J vezes J, que é ao quadrado. Então J vezes J é igual a menos 1. Tá? Tomem cuidado com isso. Mas eu vou colocar a resposta final aqui para vocês, quando vocês resolverem isso. Então vocês vão ficar com uma equação que vai ter a seguinte cara. Kp menos 7 mais 3 ômega quadrado. Tá? Aí aqui mais J. Falta um ômega aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Ômega. Isso, ômega multiplicando. 3 menos ômega quadrado. Isso aqui é igual a zero. E como que eu encontro o valor do Kp? Bom, basicamente, como eu tenho uma parcela real e uma parcela imaginária, os dois não se misturam, lembra que isso aqui é parecido com um vetor, todo esse termo é igual a zero, então basicamente o que nós temos que ter? Que Kp menos 7 mais 3 ômega quadrado tem que ser igual a zero, e esse termo aqui, ó, esse outro termo aqui, ó, também tem que ser igual a zero. Então eu tenho J ômega 3 menos ômega quadrado também tem que ser igual a zero. Então eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. Então daqui, observem que o J não vai fazer diferença, eu posso tirar ele. Então vocês vão encontrar o valor de ômega aqui, substituir o valor de ômega aqui, e aí vocês vão encontrar o valor de Kp. Tá? E o valor de Kp, quando vocês fizerem isso, vai ser de 16. Tá? Observe outra coisa muito importante. Tá? Outra coisa muito importante. Isso daqui é para um ômega qualquer, mas nós temos 3 ramos.
Nós temos 3 ramos. Aonde um dos ramos é lá em ômega igual a 0. Tá? E, obviamente, vai ser uma resposta desse cara. Esse cidadão aqui, esse termo, ele é válido para... Deixa eu ver se vocês enxergam. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer em vermelho aqui. Esse termo, ele tem 2 respostas. Uma em ômega igual a 0 e a outra em 3 menos ômega quadrado igual a 0. Tá? Então, o ômega igual a 0 é uma resposta válida. Lembre-se lá, nós temos 3 ramos no nosso lugar das raízes. Quando vocês substituírem por ômega igual a 0 aqui, vocês vão ter que o teu Kp não vai ser 16. Vai ser igual a 7. Então, significa, quando vocês fizerem esse procedimento aqui, que o teu Kp tem que estar, então, nessas regiões. Você só pode trabalhar com ganhos de Kp aonde? Ups. Deixa eu apagar. Ele tem que ser menor que 16. E também ele não pode ser menor que 7. Beleza? Então essa aqui é a faixa etária do teu Kp. Observe uma coisa muito importante aqui. Tá? Quando nós fizemos lá a conta do dKp em função ds igual a 0, e nós substituímos, encontramos aqui s igual a menos 1. Quando nós substituímos esse valor de s menos 1 lá em g de s, nós encontramos um valor de Kp que é igual a 8. Vocês podem fazer essa conta. Observe que o valor de 8 está exatamente dentro dessa faixa etária aqui. Tá? Então significa que eu consigo mudar os polos mudando o ganho. Como que isso fica dentro da nossa lugar das raízes? Então eu vou apagar isso aqui tudo e vou novamente desenhar o nosso eixo imaginário, eixo real. Tá? Nós tínhamos lá em um polo. Nós tínhamos também 2 polos, um aqui e outro aqui, complexo conjugado um do outro, né? Onde esse cara estava em menos 2 e esse daqui, deixa eu lembrar, não lembro se é J, deixa eu lembrar só qual era o valor desse cara, qual era o valor? J2, isso, perdão, J2. Então esse aqui é J2 e esse daqui, evidentemente, é o complexo conjugado menos J2. Tá? Então significa que nós tínhamos então um ramo que saía lá do 1 e vinha nesse sentido, em cima do eixo real. E nós tínhamos também aqui, ele cruzava em menos 1, um ramo que fazia isso aqui, ó. Não ficou legal, quero que cruze exatamente em cima do menos 1. Deixa eu apagar isso aqui. Vou desenhar aqui e depois eu coloco os polos. Isso aqui vai fazer isso. E o outro termo vai fazer exatamente isso aqui. Deixa eu... Aí eu tenho esse cara. E aqui é menos 1. Menos 1. Observe o seguinte. Quando eu colocar o valor... Vocês podem conferir isso depois, tá? Como que vocês podem fazer... como que vocês podem conferir, basicamente, esse resultado? Vocês pegam a equação característica de vocês em função de Kp, tá? Qual que era a equação característica em função do K que nós tínhamos? O K, ele era igual a isso aqui, ó, menos S menos 1. Tem algum quadrado? É normal. Então, S ao quadrado mais 4S mais 7. Beleza? Se eu substituir o valor que cruza aqui desse ponto, o valor equivalente desse ramo da equação que vocês têm, nós encontramos 3 equações, certo? Ômega igual a 0, nós encontramos outra que era um sigma mais 1 sobre
raiz de 3 ômega, isso aqui era igual a zero. Uma outra que era sigma mais 1 menos 1 sobre raiz de 3 ômega, isso aqui é igual a zero. Tá? Quando eu fizer sigma igual a zero, eu estou encontrando para essas duas equações, tá, os pontos onde elas cruzam o eixo imaginário. E quando vocês fizerem isso, vocês vão encontrar o valor de ômega que vai estar cruzando o valor imaginário. Tá? E quando vocês substituírem o valor de ômega nessa expressão aqui, vocês vão encontrar que o valor, vão encontrar o valor de K, que vai ser igual, Kp, perdão. Vocês vão encontrar o valor de Kp, que vai ser exatamente igual a 16. Tá? Então significa que quando eu fizer sigma igual a zero, qualquer uma dessas expressões aqui vocês podem escolher, se fizerem esse termo aqui igual a zero, vocês vão estar encontrando o valor equivalente desse ômega, tá? Aonde que ele está aqui em cima. Quando vocês substituírem nessa expressão, vocês vão encontrar o Kp 16, ou seja, é o máximo limite. Significa que eu estou, com esse valor de Kp, eu estou mexendo nos polos de tal maneira que eu estou acrescentando um polo exatamente aqui em cima, nesse ponto do eixo imaginário. Significa que o teu sistema vai estar num ponto oscilante. Tá? De mesma maneira, vocês podem encontrar o valor de 8, que nós encontramos o valor de Kp igual a 8, que está nessa faixa etária, fazendo o ômega igual a zero aqui. Vocês vão encontrar que sigma é igual a menos 1. Vocês podem substituir nessa expressão, vão encontrar que o Kp é igual a 8. Então vai estar dentro desse limite. Tá? Então, o que fica de lição de dentro dessa metodologia do lugar das raízes? Significa que vocês podem mudar os polos do teu sistema de tal maneira que eles vão ficar restritos a curvas que é denominado o local das raízes. Como que nós encontramos essas curvas? Resolvendo aquele critério. Né? Então eu tenho lá n de s sobre m de s. Isso aqui tem que ser igual a mais ou menos 180 graus. 2 vezes k mais 1. Resolvendo esse critério, vocês vão encontrar o formato das curvas, quantos ramos vocês têm, e vocês podem inclusive propor valores de Kp de tal maneira que vai mudar os valores dos teus S, dos teus polos, dos teus S, vai alterar esses valores para que eles fiquem ainda, vão ficar presos dentro dessa região, a fim de conseguir eliminar a existência de um polo que pode vir, eventualmente, estar no lado direito do teu plano complexo. Tá? Então é para isso que serve a análise no local das raízes. Então ela é uma forma de se analisar a estabilidade do teu sistema e ir além disso. Conseguir ver para que lado teus polos estão se movendo, propondo valores de Kp. Mas esse Kp tem que estar dentro de uma faixa. E como que nós calculamos essa faixa? Bom, é só voltar aí no vídeo, vocês vão ver como que nós fazemos isso. Tá? No primeiro exercício, poderiam ter feito isso? Também poderiam ter feito isso. Mas pode acontecer que, utilizando esse critério, teu Kp, o teu valor de ganho aqui, o Kp, não esteja dentro do lugar das raízes. Então, por isso que nós utilizamos só da variação. Tá? Então, é possível vocês fazerem das duas maneiras. Mas o importante aqui, volto a enfatizar, tá? A grande vantagem de estudar o método dos locais das raízes é porque você pode propor valores de Kp dentro da faixa que o teu sistema permite, de tal maneira que você consiga fazer os polos deslizarem sobre o plano complexo. Mas eles deslizam que eu digo realmente se moverem. Eles se movem não em qualquer região, não para qualquer região. Eles se movem para lugares bem determinados. E esses lugares determinados são os ramos dos lugares das raízes. E como que nós encontramos eles? Bom, resolvendo essa equação aqui. Tá? Acho que dessa forma o método não é um método muito simples, mas é importante vocês observarem como que todo esse procedimento é feito. E um ponto muito importante, tá? Vocês conseguem resolver isso aqui facilmente num software como o MATLAB da vida. Tá? Bom, ficamos por aqui então, resolvemos 2 exemplos bem casca grossa, por assim dizer, de método de lugares das raízes. Se vocês quiserem mais exercícios, eu posso estar mandando também.
E eu vou mandar por e-mail para vocês um desafio, tá? Vocês vão ter que utilizar exatamente essa mesma metodologia, tá? Para vocês resolverem e me encontrarem qual que vai ser a equação característica, qual que vai ser, utilizando essa abordagem aqui, qual que vai ser o formato dessas curvas, desses ramos, e quero que vocês me calculem também os valores dos ganhos, tá? Me propondo aí, por exemplo, vai ter depois eu vou descrever para vocês, mas vai ter um polo exatamente em cima do eixo imaginário. Eu quero que vocês me proponham o valor de K de tal maneira que eu consiga eliminar o efeito desse polo que está em cima do eixo imaginário, que o teu sistema vai oscilar. Eu quero que vocês tragam para o lado esquerdo. Tá? Basicamente é isso que eu quero que vocês façam. É uma forma de controle também. Tá? Beleza, gente? Então ficamos por aqui nesse tópico de método das raízes, lugar das raízes. E eu gostaria de entrar agora num tema que vai vir a ser o controlador proporcional integral derivativo, tá? P e D. Tá? Mas eu vou separar um vídeo para isso. Beleza, gente? Qualquer dúvida, me procurem.